Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas que acompanham essa reflexão sobre o tema Desenvolvimentos e Desafios da Sinodalidade na América Latina. De fato, o tema da sinodalidade ganha uma urgência e pertinência nesse momento da Igreja. Ele se liga a muitas possibilidades de definições e percepções, uma vez que, estritamente falando, não se trata somente do caminhar juntos. Isso sempre fizemos, desde a constituição das primeiras comunidades. A riqueza da sinodalidade é não ser justamente um conceito, mas ser um processo que formalmente foi iniciado com o convite à preparação do Sínodo em 2023, iniciado no ano de 2021. Por isso, afirmar sinodalidade e afirmar-se sinodal não é simplesmente cumprir uma tarefa a mais dentro da Igreja. Não é uma escolha deliberada, eu ser ou não ser sinodal. É, sim, parte constituinte do ser cristão que está em Igreja. É um processo que não termina no final do sínodo, ou tem uma data demarcada para terminar, mas eu arriscaria dizer que, à medida que a sinodalidade é uma construção constante de uma tomada de consciência dessa nova forma de ser igreja, ela é um processo que será permanente dentro do conjunto eclesial. Na América Latina, nesse momento, acabou de ser publicado um livro resultante da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que foi realizada no México em novembro de 2021, com o título Para uma Igreja Sinodal em Saída para as Periferias, Reflexões e Propostas a partir desta Assembleia. É interessante pensar que, mesmo não sendo um passo estritamente ligado ao processo sinodal latino-americano, essa Assembleia foi e se tornou um grande exercício de diálogo e de escuta mútua, razão pela qual nós a destacamos como, entre aspas, um primeiro passo para esse processo sinodal. Então, ao contrário dos documentos do CELAM, não é? E essa não foi uma conferência episcopal e nem uma assembleia episcopal, mas ela é eclesial, quer dizer, envolve todos os agentes eclesiais nesse debate e nessa discussão, e ela era aberta e, de fato, foi realizada por todos os agentes eclesiais. Então, ao contrário dos demais documentos do CELAM, esse não pretendeu jamais ser um documento, o resultado dessa Assembleia, um documento conclusivo, ou pretendeu encerrar, de alguma maneira, a reflexão sobre o tema da sinodalidade. Não é? E eu nem creio que isso é possível em algum momento, uma vez que a sinodalidade toca ao movimento da história da Igreja que está na história humana. E toca diretamente as formas, ou a forma como a Igreja vai se construindo nessa dinâmica para responder às novas demandas. Nesse sentido, e sendo uma assembleia, então, eclesial, no texto estão aí refletidas as elaborações realizadas em quase todas e por quase uma centena de grupos de trabalho compostos por leigas, religiosos e religiosas, sacerdotes, diáconos e bispos. Contudo, cabe ressaltar que o aprofundamento do diálogo e escuta, ainda nessa Assembleia, não avançou efetivamente para os itens de participação nos processos de decisão e corresponsabilidade no processo eclesial. E, desde o meu ponto de vista, essa participação nos processos de decisão e essa corresponsabilidade no processo eclesial são quase que o destino desse processo sinodal. Esse processo de escuta, de diálogo, deve levar efetivamente a uma nova instauração de prática que passa por esses dois elementos. Estritamente falando, em relação ao processo sinodal, que encontra-se na etapa de escuta, que finalizamos em setembro deste ano, 2022, nas diversas igrejas locais. Orientados pelo documento de trabalho, as igrejas locais se organizaram
para que seus participantes pudessem expressar suas opiniões. Certamente, em muitos casos, não foi possível realizar um processo de escuta, estritamente falando, mas sim um processo de pesquisa sobre as diversas demandas, sugestões, críticas, proposições para a construção de uma igreja mais sinodal. De toda forma, de forma geral, pode-se traçar, a partir desse processo, um perfil, além das demandas e das sugestões, daqueles e daquelas que compõem as nossas comunidades. Esse é o primeiro passo do processo sinodal, é compreendermos quem somos, estritamente falando. A riqueza das nossas diferenças pessoais, culturais, linguísticas, de percepção religiosa mais amplas, estão e devem estar presentes como resultado desse processo. Para além das comunidades, diocese, secretaria-geral, a Secretaria-Geral do Sínodo é aberta para a escuta de outros grupos de trabalhos que se sentem também motivados a contribuir com esse momento histórico de igreja. Por isso, recebem também sugestões de grupos específicos, tal como observatórios eclesiais, entidades vinculadas a igrejas, outras denominações cristãs e não cristãs, a partir de uma perspectiva ecumênica e do diálogo interreligioso, que desejam propor os seus olhares, novos caminhos e novas perspectivas. Tal como a Assembleia Latino-Americana, a compilação desses dados na etapa de escuta desta compilação deve nascer elementos que expressem de forma crítica, a partir das experiências vividas, uma renovação de consciência de cada agente eclesial que busca caminhos de complementariedade, que sugere que cada função social ela é importante, mas que permita a realização do lugar social de cada participante na comunidade eclesial. E quais seriam, então, finalmente, os desafios? Os desafios se apresentam, desde o meu ponto de vista, em duas etapas que são intrinsecamente ligadas. Primeira, a superação dos desafios eclesiais estruturais que nós temos, solidificados e consolidados, que devem necessariamente ser transformados também por esse processo sinodal. E a segunda, a superação dos desafios pessoais e abertura e acolhimento a esse exercício da sinodalidade. É dizer, passada essa etapa de escuta e diálogo, gerarmos efetivamente mecanismos de relações que gerem a efetiva participação de todos os agentes eclesiais, sobretudo a participação nas decisões, a consciência de que somos todas e todas corresponsáveis pelo dinamismo da igreja e pelo rosto da igreja no mundo, para termos esse avanço final de comunhão eclesial. Coloquemo-nos, pois, então, a caminho desses desafios. Muito obrigada.